Fala 3, seja bem-vindo ao canal. Vamos aí mais um vídeo. Hoje esse vídeo não vai ser pro curso avançado, mas é muito importante aí para quem está querendo ser consistente nesse mercado. Eu vi esse ativo aqui, né? Eu até fiz duas negociações nele, né? Que foi aqui no USD MXN, né? Então eu fiz duas, tá? Foi mais ou menos às 8h12, mais ou menos aqui, né? 8h12, ó, aqui. E que foi uma compra. E depois eu fiz uma venda às 9h09, uma hora depois, né? Só foi para... Fui dar uma olhada no gráfico aqui e vi esse... Tava fazendo um belo movimento, um mercado tranquilo, suave, sem muita volatilidade. Aí eu fui lá, eu vi a oportunidade e acabei entrando, tá? Então foi 9,9, né? Então mais ou menos aqui, tá? O que eu queria passar aqui é muito importante. Todo mundo já sabe aí o order block, FVG, IFVG, reversão, black block. E muita gente está perguntando, tem estratégia para retração, tem estratégia para expansão? Pessoal, tem tudo aí. Tem tudo, é prestar atenção mesmo o que eu passo no canal. Não é... Eu não sei qual é o seu vício aí negociando em opções binárias, se está muito acostumado com o indicador, ou está usando muito suporte e resistência, quando a vela volta para uma região, compra ou vende, sabe? Tipo de estratégia assim, tá? Então esse canal aqui, eu já cansei de falar, ele não é dessa forma que você vai negociar, tá? Se formar uma vela, um padrão de uma vela, não é dessa forma. O que eu ensino aqui é: o mercado vai buscar liquidez, vai preencher o FVG, order block, vai surgir order block para continuação, o week break também para continuação. Então você tem tudo isso aí no canal explicando como funciona, tá? Agora só basta você querer aprender mesmo como o mercado realmente funciona, tá? Porque se esperar, o mercado fez esse movimento aqui, respeitou, eu vou vender, tá? Pode dar certo nessa aqui, como deu, né? Então aí você vai tentar fazer isso de novo, vai dar errado, sabe? Tá bom? Então, voltando aqui, como eu vi esse belo movimento, aí eu falei, vou gravar aqui para passar para os seguidores aí um pouco o que esperar do mercado, né? O que eu posso fazer aqui para negociar sem indicador, sem traçar tanta linha para ficar aquela bagunça no gráfico. Eu sei que no começo para muita gente não consegue entender a forma que eu estou tentando explicar aqui, tentando passar esse conhecimento aqui para você. Eu sei que é um pouco difícil mesmo. Agora só basta você prestar atenção no que eu estou passando aqui e focar e testar na sua conta demo, né? Não custa nada um vídeo de 20 minutos. Você olha aqui, vou testar, vou ver realmente como funciona, né? É dessa forma que você vai aprender, tá bom? Agora esperar um indicador dar um sinal para você, vai dar uma vez certo, depois várias vezes errada, ou contar a vela, ou sei lá, qualquer coisa que seja aí no mercado, né? Outra coisa, se esse conhecimento que eu estou tentando passar aqui para você, você não está conseguindo, não está dando certo para você, procura outra estratégia, tá bom? Não força a barra não, que é melhor. Então vamos lá. Quando eu fui negociar aqui na primeira vez nesse ativo, eu vi esse movimento aqui de reversão praticamente claríssimo aqui, né? Não sei se você já é acostumado a assistir o vídeo do canal. E tá conseguindo enxergar isso. O que eu vi aqui foi esse order block. Eu vi esse order block e eu vi esse movimento aqui. O mercado formando. Falei, opa, ele está querendo ir para onde? Para o order block. É o possível alvo dele aqui, porque faltava preencher essa região, né? Como eu falei, o mercado sempre vai voltar para preencher
lacuna de valor justo, né? Que é o gap valor justo, lacuna, a mesma coisa, FVG, tá? Então, lembrando, você que é seguidor aí do canal, você tem que andar com FVG no bolso, tá bom? Ok? Para todo lado, sempre o FVG. Ele é a ferramenta principal aqui, a estratégia principal que vai guiar você para algum lugar, tá bom? E o order block, ele vai te mostrar o momento de entrar, um IFVG, reversão, retração, tem tudo isso, ó. Tem tudo isso aí, tá bom? Então, esse FVG, o mercado, ele pode voltar a negociar ele, sim, como ele fez aqui. E veja que ele foi testado uma vez, duas vezes, né? Mas em nenhum momento mostrou compra nele, não é isso? Voltou a testar aqui de novo. Ah, rompeu, né? Reversão? Sim, mas certo. Você vai vender aqui logo, imediato, assim. E eu lembrando que o IFVG, esse IFVG aqui é diferente de outros IFVG que eu ensino aí, que é o do gatilho mais rápido, né? Porque você entra já em seguida. Tipo, rompeu aqui, você entraria vendendo. Nessa forma aqui, veio que ele já foi testado uma vez, a segunda vez, né? Então é bom prestar atenção. Ok, o mercado voltou aqui e olha que interessante que o mercado faz. Ele voltou para onde? Ele voltou para tirar a alta dele ali, ó. Tirar a liquidez. Não é isso? É um sinal interessante, né? Então você observando o mercado, você olha, opa, esse FVG não respeitou, ele deixou aqui, tirou liquidez, está voltando de novo. E veja que depois que ele tirou liquidez, olha a expansão que ele deixa aqui, ó, quebrando esse movimento que eu ensino muito, que é um movimento captura a liquidez de Ronaldinho Gaúcho, vai para um lado e vai para o outro. Então claramente ele fez aqui. O melhor, como eu já falei, o FVG você tem que andar com ele no bolso, que ele deixa um FVG. Nesse momento eu estava já olhando aqui, ó. Foi esse momento aqui que eu comecei a analisar esse mercado, esse ativo, né? E eu olhei aqui, tem um order block para ele voltar aqui e testar. Então um belo sinal e ele está mostrando aqui para mim. Essa vela aqui testou o FVG. Não fechou em baixa. Essa aqui fechou em baixa, mas não saiu do FVG e deixou esse belo de um pavio aqui que é o rejeição block. Como eu já sei que o preço tende a buscar os 50% dele, e ele foi lá, negociou, porque isso aqui todo mundo já sabe que é um order block, né? Eu não preciso ficar falando mais, né? Então, isso aqui foi e fechou em baixa, né? E eu tava tentando até vender nessa aqui, mas ele não fez nenhum movimento de teste aqui, já foi embora com muita velocidade. Ok, tudo bem. Então eu tive que esperar ele chegar no order block dele e esperar a reação dele. E veja que ele deixou FVG aqui, deixou outra aqui, deixa eu puxar isso aqui para cá, para não atrapalhar. Então, como eu falei, o FVG você vai ter que andar com ele no bolso, tá? O que eu estou mostrando aqui? Se eu tenho esse order block aqui e ele chega e para, então possivelmente ele vai voltar para preencher esse FVG e esse FVG. Possível, tá? O que eu quero que o mercado ele mostre isso para mim. Eu preciso que ele mostre. Eu não vou atirar aqui, ele chegou, vou comprar aqui. No gráfico de 5 minutos você até arrisca, né, para ele vir nessa área, tá bom? Mas como eu estou negociando no gráfico de 1 minuto, então veja, essa vela testou, essa aqui testou, essa testou. E essa em alta aqui, ó, fez esse belo movimento, pode ser captura de liquidez, né? Se for numa escala maior, isso se chama manipulação do mercado, tá bom? Que é tirar o stop loss da pessoa. No Forex mesmo, se o movimento aqui numa escala maior, ele faz esse tipo de movimento, é porque ele fez manipulação para tirar o stop loss da pessoa. Mesma coisa foi aqui em cima, o mesmo movimento. Vamos supor que você está negociando e você deixa seu stop loss aqui. Não sei se você sabe o que é Forex ou é negociar algum day trade, essas coisas. Se você deixa seu stop loss aqui,
você vende aqui, deixa o stop loss aqui. A maioria dos traders faz isso, tá? Praticamente 90% desse mercado ele faz isso. É por isso que ele faz esse movimento aqui, para tirar o seu stop loss. A mesma coisa seria aqui, tá? Então pode ser manipulação, captura de liquidez, tanto faz. O importante é que você saiba o que está fazendo. Aí essa vela aqui tirou e fechou em alta, então foi onde eu comprei, né? Que foi a 8,12, né? Aqui mais ou menos, aqui mesmo. Então eu comprei, meu alvo seria esse FVG, né? E outro possível alvo seria aqui também. Por isso que eu comprei aqui primeiro. Depois eu esperei o mercado reagir de novo, mas eu não negociei mais porque eu não estava tão focado assim, né? Mas veja que o mercado mostra claramente, ó. Por isso que eu falo, quando ele chegar no possível alvo, ele tem que mostrar. E ele mostrou novamente que queria buscar esse FVG aqui, ó. Como ele mostrou um order block. Veja aqui, ó, que maravilha. Com FVG ainda. Volta a testar, fechou em alta. Então poderia comprar nessa, tá? É dessa forma que a gente consegue analisar o mercado tranquilo, sem entrar com impulso, alguma coisa. Então, se ele mostrou aqui para mim, fez essa captura, formou um order block, voltou a testar imediatamente, fechou em alta, eu compraria aqui. E poderia vender aqui nesse FVG? Sim, por quê? Quando esse FVG ele foi testado, a outra vela também, ó, dentro dele, que testou, né, que estava dentro já desse FVG e fechou fora. Eu poderia vender aqui, tá? Olha a dica que eu dei aí, beleza? FVG, você vai andar com ele no bolso, ok? Agora, porque esse mercado fez esse movimento, preencheu aqui, ele falou, ó, talvez eu vou fazer uma possível alta, mas eu preciso confirmar o que ele fez. Vou ali embaixo tirar a liquidez. Voltou e tirou mesmo, tá? Então esse belo movimento que ele fez aqui, ó, esse impulso aqui, só foi para tirar a liquidez e não deixou nenhum FVG aqui em cima, deixou esse imediato e já fechou em baixa, tá bom? Como ele já tirou liquidez, aí não era para entrar mais aqui. Então, continuando aqui, veja aí, como que eu sei que ele vai reverter? O FVG você tem que andar com ele no bolso, para todo lado. Aí ele aqui deixou esse FVG, se tornou um IFVG, tá? IFVG. Vou entrar comprando aqui? Não, porque essa vela é muito longa e a gente sabe que ele pode voltar a testar. Deixou outro FVG do outro lado? Deixou. Então uma possível reversão está acontecendo aqui, não é isso? Sim ou não? Sim, né? Então, o que eu vou fazer é identificar. Deixa eu deixar isso aqui embaixo. Vou identificar. Identifiquei o próximo FVG. E como que eu vou negociar esse FVG? O interessante do FVG agora, principalmente que eu dei essa dica que dei aqui, ó. O FVG que foi negociado e a outra também negociou dentro dele e fechou fora, é uma possível venda. A mesma coisa seria nessa aqui, ó. Essa aqui negociou o FVG e fechou fora, fechou em alta, né? Essa aqui também fechou em baixa, que é uma bela confirmação, fechou fora também. E essa aqui também negociou e fechou em alta, fechou fora. Então poderia comprar aqui nessa, tá? Ok? Agora é interessante desse FVG e veja que o mercado sempre tem um interesse. Porque ele voltou de novo para o FVG, ele tem isso aqui seria um movimento de alta, retração, de expansão, retração. Essa retração aqui só foi capturar a liquidez e voltou novamente para o FVG. Então você puxa o FVG aqui, que ele ainda está dentro desse FVG, tirou liquidez, fez um belo movimento aqui. Essa vela aqui, veja que negociou o FVG. Essa também negociou o FVG e fechou fora. Uma possível compra de novo aqui, tá? Então, como eu falei, o FVG a gente tem que andar com ele no bolso. Simples assim. Deixou outro FVG aqui e deixou outro aqui. Por que eu deixei isso aqui em cima? Porque isso aqui, para quem não sabe, isso aqui é um order block. Esse movimento que ele fez aqui, único, tem tudo isso falando no canal aí, né? O que é um order block, como surge um order block, esse movimento de baixo, essa quebra de cima aqui rompendo tudo e deixa um FVG. Então,
E veja que nesse FVG aqui embaixo também. Não precisa identificar, estou identificando aqui porque esse corpo respeitou aqui. E essa vela passou para negociar ele aqui, né? E veja que essa vela também negociou o FVG, respeitou e fechou fora. Possível compra de novo. Essa vela negociou dentro, fechou fora, compra nele também. Tá bom? Ok? Então, ok, o mercado continuou em alta de novo. Voltou a negociar aqui. O FVG negociou, fechou em alta. Ah, mas ele não teve muita força aqui, eu não vou negociar. Então, ok, não vai negociar, né? Espera o mercado mostrar outro movimento claro. E veja que ele deixou esse FVG aqui, ó, de baixa. O que a gente faz? Eu estou identificando aqui, né? Mas no tempo real lá vai surgir mais rápido. Né? Então você só com você olhando, você vai prestar atenção, vai conseguir identificar esse movimento. E eu preciso identificar aqui só para você conseguir acompanhar. Ok. Veja que esse IFVG que surgiu aqui foi muito belo, ó, muito belíssimo mesmo. Belo, foi muito belo. Foi lindo na verdade, né? Então veja que esse movimento aqui foi muito rápido, rompeu em cima. Não está confiante de comprar? Não compra ainda, mas há uma possível continuação de novo, de reversão de novo. Esse movimento aqui só foi para buscar o FVG, testar de novo, e ele vai e rompe esse IFVG. Agora, veja que esse FVG ele sempre tem que ser testado, e realmente essa vela testou, ele negociou o FVG aqui, né? Que é FVG de um lado e do outro. Voltou a testar. Fechou em alta, uma possível compra de novo aqui, tá? Lembre-se, o preço, se eu estou em alta aqui, ele tem que ser negociado e fechar fora e fechar em alta, tá? Ok? A própria vela. A dica é muito importante, tá? E vamos lá. E veja que ele desloca de novo e deixa outro FVG. Então, como você está andando com o FVG no bolso, fica fácil. Ok? Agora aqui. O FVG foi testado. Esse aqui também foi testado. Ele não fechou fora, mas fechou em alta. Para passar a confiança mesmo, veja que essa vela aqui negociou também o FVG dentro e fechou fora. Então a possível compra seria aqui. Tá? Então ele confirmou realmente. E pode ver que a maioria aqui, tudo que eu estou passando, a dica que eu estou dando aqui, ela é dica de ouro, tá? Ok. Fechou fora, então compraria aqui. Negociou ele, veja que essa vela negociou o FVG e fechou fora, tá bom? Agora, veja que ele deixa outro FVG e deixa outro ali. Vamos lá. Primeiro aqui, nesse, vou identificar esse. Tá? Tem esse FVG e tem esse FVG. Eu vou marcar isso porque parou aqui, né? No momento lá você não vai conseguir identificar assim, mas como eu estou mostrando aqui, você tem que ficar atento. Então, o FVG, o preço não vai voltar a negociar, ele vai. Então, veja que o último FVG foi esse. Esse FVG. E olha isso aqui. Formou um IFVG não daquela forma correta, mas ele formou um IFVG perfeito. Por quê? Que esse movimento dessa última vela de alta, que seria uma possível vela-chave também. Esse movimento captura liquidez, essa aqui negocia dentro, essa aqui vai, não tem força para nenhum, e deixa outro FVG aqui, ó. Aí sim, o mercado, se eu tenho um FVG aqui para preencher e tem um esse para preencher, possivelmente o mercado fez esse movimento aqui. E ele tá querendo ir para onde? Depois que ele forma esse IFVG e é testado e fechou fora, tá? Olha a dica de novo aí, ó. Deixa eu puxar aqui de novo. Voltou a testar o FVG e fechou fora. A gente poderia vender nessa vela aqui. Veja que ele volta a testar, ó. Testou o FVG, isso é bom. Ok? Aí essa negociou o FVG. Essa também negociou o FVG e fechou fora. Uma possível compra também aqui, ó. Tá? E é por isso que tem que andar com o FVG no bolso. Agora essa daqui negociou o FVG,
fechou fora, não fechou em alta, ok? Então a gente não vai negociar. E foi aqui que eu entrei, tá? Essa entrada aqui foi vendendo às 9,9. Tá vendo? Bem aqui, 9,9. Então foi essa aqui. Ah, mas por que você vendeu aqui? Por quê? Se eu tenho essa rejeição bloco aqui, e normalmente o preço vem buscar os 50% dele, não é isso? Ele pegou os 50%, rejeitou, falei, opa, ele quer testar o FVG. Então, por isso que eu vendi aqui, tá? Esperei ele fez um teste até aqui mais ou menos, eu peguei e vendi sabendo que ele iria para cá, tá? Não vendi na abertura, eu só negociei mesmo essa venda aqui porque ele fez esse primeiro movimento de alta aqui, tá bom? Para ir buscar no outro. Por isso que quando você vende muito na abertura, ele pode reagir, entendeu? Aí você não sabe para onde ele vai mais. Mas nesse momento aqui, foi por isso que eu vendi aqui, sabendo que ele poderia voltar a reagir de novo aqui, ok? Então veja que essa aqui testou o FVG e não fechou em alta. E essa fechou em alta, mas ele não negociou o FVG, tá bom? Então, vamos esticar o FVG, que ele ainda tá respeitando. E vamos lá. Essa vela negociou, não fechou alta. Essa negociou, não fechou em alta. Essa negociou, fechou em alta. O FVG e poderia comprar aqui. Vamos lá. E veja a quantidade de FVG que tem aqui. Aqui. Então, em nenhum momento o mercado voltou para testar. Ok. Mas isso aqui, esse movimento é um order block. E a gente vai deixar ele identificado aqui. Tá? Pode identificar aqui, não tem problema. O importante é saber o que está fazendo. Ok? Então, continuou e nada. Esse FVG aqui, ó, foi testado. Então, vamos identificar, né? E veja aqui, como que eu sei que ele vai voltar aqui? Veja que tem outro FVG ali em cima. Tá? É o último FVG aqui que ele deixou. E agora, o que eu faço? Ele formou um IFVG aqui. E veja que esse IFVG ele tinha uma intenção, que era buscar esse FVG. Tem a estratégia desse IFVG também, que é um movimento muito rápido. Veja que ele faz esse FVG aqui, ó, e rompe já em única vela. Claramente ele mostrou que queria vender na próxima. E seria nosso alvo aqui, né? Mas o ponto não é esse, tá bom? Quando você não conhece ainda, veja que o preço voltou, testou aqui. E essa também aqui, ó, testou o FVG e fechou em alta. Negociou, fechou em alta. A gente poderia comprar aqui. Porque agora veja que a gente tinha ganho aqui, né? Tudo bem? E o mercado respeitou, porque como eu falei, esse FVG, ele é uma possível reversão. Ele foi testado, ó. Tá? Fechou em alta, esse aqui não testou. Não testou o FVG, fechou em baixa. Você poderia fazer o quê? Daqui, como já mostrou claramente um FVG, né? Você poderia puxar isso aqui e veja que essa vela negociou o FVG e fechou fora, ó. Poderia ser uma possível venda aqui, tá? É só testar na sua conta demo, com calma e prestar atenção no que está fazendo, tá bom? Então, como esse IFVG ele é uma possível reversão, realmente o mercado voltou a testar e começou a mostrar aqui com que? Outro FVG. Então, realmente ele mostrou aqui que era uma possível reversão, porque ele deixa outro FVG já de baixa, ó. Voltou a testar, rejeitou, mas não fechou em baixa. Esse aqui voltou a negociar, lembrando, olha aqui, outro belo movimento. Veja que essa vela que tocou o FVG, essa daqui teve a intenção de voltar para o FVG, tirou a liquidez, que é aquele momento que eu falo que é de manipulação, captura de liquidez, tanto faz, tá? Negociou o FVG e fechou em baixa, poderia vender aqui.
fechou em baixa. Aí, e veja que ele vai deixando, ó. Deixou outro FVG e não foi negociado. Agora lembrando que tinha tudo isso aqui para o preço voltar. Ele mostrou aqui claramente com esse IFPG, porque o preço precisava preencher isso aqui, né? Precisava voltar a negociar aqui, como eu sempre falei, o FVG, e tem esse order block aqui, nosso possível alvo. Veja que aqui ele parou um pouco, ficou tentando para onde o correto mesmo seria. Chegou nesse order block, como que eu sei que eu posso comprar? Ok? Chegou aqui, tinha esse IFVG para ele voltar a testar e voltar aqui. Eu só compraria aqui se realmente essa vela de baixa e essa de alta, essa de baixa também, fechasse acima aqui, formasse um order block. Aí sim ele deu um sinal de compra, né? Mas por enquanto veja que ele não deixou nenhum momento. Ó. Agora lembrando, a dica aqui foi: o FVG ele tem que ser negociado, tá? Dessa forma. Negociou o FVG, fechou em alta, compra. E veja a quantidade de FVG aqui. Dessa forma que eu mostrei. Ele foi negociado dentro, fechou fora. Foi negociado dentro, fechou fora, negociado dentro. Então veja aqui a quantidade de sinal que você teve de compra e de venda. Tá bom? Agora só basta você ir na sua conta demo, testar, realmente fazer aqui tudo que eu mostrei aqui. E veja que o FVG aqui, ó, essa vela voltou a negociar ele. Olha que beleza. Perfeito, né? Então veja como que o mercado realmente funciona. Você acha que esse movimento, essa única vela que testou aqui, ele veio aqui à toa? Não, né? Então esse conhecimento é um conhecimento de ouro, tá? Que eu tô tentando passar aí para vocês. Espero que aproveite essa oportunidade aí, que é ouro mesmo. E lembrando, deixa aí seu comentário se gostou desse vídeo, tá? E eu vejo você no curso avançado aí com a vela chave, tá bom? Até mais!